Boa noite, sejam bem-vindas, meninas, a esse nosso novo projeto. Nós estamos iniciando hoje um projeto de aulas mensais para nutricionistas, para estudantes, onde a gente vai sempre estar trazendo assuntos relacionados a comportamento alimentar, nutrição comportamental, e hoje nós escolhemos esse assunto que está tão em alta, né, depois dessa quarentena, que é a fome emocional. E aí eu vou passar agora a palavra para a Paola, para ela falar um pouquinho sobre a Idealiza Nutri, né? Isso, gente, boa noite. Então, eu me chamo Paola, sou parceira da Tícia aí nesse nosso projeto, né, de levar uma nutrição diferente, tanto para profissionais quanto para o público geral, né? Então, só reforçando para quem ainda não conhece a gente, visitem lá o nosso perfil no Instagram, @idealizanutri. Conheçam também nosso site, www.idealizanutri.com.br. Lá tem um blog que a gente alimenta sempre com assuntos da hora, né? Vamos dizer assim. Inclusive, tem uma postagem lá sobre fome emocional. Eu acho que vocês podem enriquecer, né? O que vocês já entendem sobre o assunto com o que a gente traz lá nas postagens do blog, porque tá tudo numa linguagem bem acessível, bem acolhedora, né? E a gente tem, como eu falei no início, né, 2 portfólios aí, a gente atende estudantes, nutricionistas com grupos de estudo, mentoria, supervisão, e também com a organização de eventos científicos maiores, né? Vamos dizer assim, jornadas, né? Simpósios, eventos dessa natureza. Então, fiquem antenados aí nas nossas redes sociais, que a gente divulga tudo por lá, né? E a gente também tem uma gama de serviços para o público geral, né? A gente tem, eu e a Tícia, nós temos os nossos atendimentos, né, clínicos, mas a gente também trabalha através da Idealiza Nutri, levando essa assessoria, essa visão de uma alimentação mais consciente, mais intuitiva, né? Para o público geral, através de grupos terapêuticos, programas de alimentação consciente, e também trabalhamos com a extensão das empresas, tá? Então, levando também projetos de oficinas, workshops, para trabalhar essa temática, tá bom? Da nutrição comportamental, né? E a gente vai ver um pouquinho disso hoje aqui. Como a Tis falou, elegemos aí esse tema da fome emocional para trazer de presente para vocês essa masterclass, ainda em comemoração ao Dia do Nutricionista, né? Que foi dia 31 de agosto. E eu acho que esse ano, mais do que nunca, a gente pode aproveitar essa data, né? Ainda esse clima aí de comemoração, esse finalzinho aí de comemoração, para repensar a nossa profissão, né? Eu acho que mesmo quem está super satisfeito com o que está fazendo, com a linha que está atuando, sempre é tempo da gente pausar um pouquinho, né? E refletir se tem alguma coisa que a gente pode melhorar, se tem alguma coisa que a gente pode acrescentar, né? Que a gente pode agregar. E através da Idealiza Nutri, a nossa proposta também é essa, né? É ir além, é servir ao nutricionista, ao estudante que quer um pouco mais, né? Às vezes aquele nutricionista que já está um pouquinho assim, que está passando por um momento de desencantamento, né, com a profissão, que não acredita em certas metodologias e quer conhecer um caminho diferente. A gente tem algumas oportunidades para vocês conhecerem esse caminho diferente, tá bom? Então vamos lá, né, Tis? Começar. Tu tá sem microfone. Só para complementar, a gente resolveu trazer um conteúdo mais abrangente, mais aprofundado para os profissionais, por isso que nasceu esse nosso projeto, e a gente também criou o nosso canal do Telegram. Se vocês não estão participando, né, não sei se vocês vieram de lá ou se vocês se inscreveram, porque a gente abriu inscrição para essa especificamente a gente abriu inscrição, mas a gente vai fazer toda a comunicação agora pelo canal do Telegram, né? A gente vai mandar, hoje a gente deu as boas-vindas, né? A gente abriu oficialmente hoje o nosso canal e vamos iniciar com essa aula, né? Com esse presente, com essa masterclass, para trazer temas mais aprofundados, né? Para que vocês tenham tenha mais facilidade, tenham mais conhecimento, né? Mais
aporte, mais suporte para poder levar para os pacientes, para os atendimentos, para o tratamento que vocês estejam fazendo, né? É isso aí. Tice, pode compartilhar os slides, então, para a gente começar. Enquanto a Tice compartilha aí a tela, gente, nós mandamos lá no canal do Telegram já um material, um artigo sensacional, que tem o título Por que comemos o que comemos? Seria, assim, uma base para tudo, tá? Recomendo mesmo a leitura. É uma leitura relativamente fácil, mas é muito agradável, assim. Então, vale super a pena. Vamos lá, vocês estão vendo os slides? Se coloca só no modo Deixa eu só abrir de a tela. projeção. Pronto. Pronto. Prontinho, então vamos dar início aí à nossa aula, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês já podem ir colocando no chat, né? E aí a gente vai respondendo. Enquanto a Paula está apresentando, eu vou passar para ela e vocês podem ir colocando, né? Isso, fiquem à vontade para fazerem as perguntas, tá? Não precisam esperar a aula acabar, mas também se quiserem deixar para comentar só no final, tudo bem. Pronto. Então, como a Tia estava falando, Então, bora lá. meninas, por enquanto só temos meninas, né? A gente escolheu esse tema, manejo nutricional na fome emocional, que vocês devem concordar, né? Foi algo que nessa pandemia marcou muitas pessoas, né? Eu acho que até antes desse período todo, a gente nem ouvia tanto as pessoas comentarem, né? Fome emocional, inclusive se autodiagnosticarem, né? Ah, eu tenho fome emocional. Então, de fato, é até compreensível que nesse momento que a gente viveu um turbilhão de sentimentos diferentes, né? Uma situação sem precedentes, a gente tenha encontrado ali na comida um apoio, um conforto, um afago. Isso foi muito comum, então, conversando, né, com pessoas próximas, com amigos, a gente era muito comum escutar, né, esse tema, eu tô comendo mais, eu tô comendo mais doce, eu não tô conseguindo me controlar, eu tô ganhando peso, né? Então, esse tipo de comentário. E aí as pessoas começaram, aí essa expressão fome emocional, ela começou a se popularizar, né? Interessante ver como ela emergiu nesse cenário, né? Nesse contexto. E por isso a gente achou super pertinente, porque eu acredito que é uma grande curiosidade, né, do nutricionista, sobre como manejar melhor isso, né? E tudo que a gente vai trazer aqui para vocês é à luz da nutrição comportamental, tá? Porque vocês podem ouvir falar em outros tipos de manejo, né? Em outros tipos de conduta para lidar com isso, mas a gente está aqui amparado nessa abordagem, tá certo? Pode passar, Tis. Então, nada melhor do que começar com o próprio conceito de fome, né? A gente tem esse contato com a palavra fome, eu acho que na faculdade, né? Mas talvez a gente tenha um contato muito mais com a fome relacionada às carências, né? Relacionada à segurança alimentar, né? Isso. E aqui a gente vai trazer a fome para vocês no seu conceito fisiológico mesmo, e depois vai servir para a gente entender alguns aspectos do comer intuitivo que a gente vai falar lá na frente, tá? Tícia, tu vai admitindo aí, né, o pessoal que vai entrando? Vou, pode ir. Então, a palavra fome, ela vem do latim faminem, e ela corresponde a uma necessidade fisiológica que o corpo humano tem, né, de se reabastecer de energia. Então, uma necessidade fisiológica de comer, que é uma combinação de sensações induzidas pela privação de energia ou de alimentos, que faz com que a gente busque comida. E isso, essa fome fisiológica, também conhecida como fome física, né, nessa definição, ela não é relacionada a nenhum alimento específico, tá? Marcando aqui essa característica, porque depois vocês vão ver essa diferença com outros tipos de fome. E aí, gente, as sensações dessa fome, elas podem ser diferentes, né, entre os indivíduos. Vocês podem ouvir o que os pacientes de vocês comentam sobre isso, né? Se não é algo que vocês incluem nas, né, nos
nos atendimentos de vocês, se vocês não costumam explorar a questão da fome nos atendimentos de vocês, passem a fazer isso a partir de agora, né? Então, tudo que a gente disser aqui nessa aula, vejam que vocês podem incorporar, né, já nas consultas de vocês, para agregar, como eu falei no início, né? Então, pergunta para o seu paciente como é que ele sente a fome, né? Não só que horas do dia ele sente mais fome, porque eu acho que isso é uma pergunta bem comum, já bem recorrente, mas como essa fome surge para ele, né? Porque ela surge de uma forma diferente entre as pessoas. Algumas têm aquele sinal mais básico, mais comum, né? Mais característico do estômago roncando. Eu já escutei até alguns pacientes relatarem dor no estômago, ou podem ter um cansaço, uma sonolência, né? Uma sensação de letargia mesmo, de falta de energia, tontura, né? Então, isso varia. Algumas pessoas experimentam tudo isso de uma vez, outras pessoas não, né? Tem pessoas que chegam a perder a concentração nas atividades que estão fazendo, a desmaiar, né? Então, todos esses são sinais, são sensações diferentes, tá? Que variam de pessoa para pessoa. E por que que é importante, Paola, na prática, eu ter essas informações? Gente, tudo que se relacione, né? Tudo que se refira à relação entre o seu paciente e a comida, para você vai ser significativo. Às vezes você não vai usar aquilo naquele momento, aquela informação naquela hora, mas é importante para você registrar, tá? Essa fome física que eu estou caracterizando aqui agora, ela nunca é emocional, ou seja, não é um sinal reativo a uma emoção. Existe um outro tipo de fome, chamada de fome emocional, que é o tema da nossa palestra, que é esse comer relacionado, né, às emoções, com a intenção de regular as emoções. E ainda vale esclarecer para vocês um outro conceitozinho, que é a fome hedônica. Né? A fome hedônica é o que a gente entende pelo apetite. É o desejo de comer um alimento ou um grupo de alimento em particular. Então, não dá para falar de fome sem falar de apetite, sem falar de satisfação, sem falar de saciedade. É aquele velho ditado, né? O equilíbrio consiste em juntar a fome com a vontade de comer. A fome aí em questão seria a fome física, essa necessidade do organismo pelo reabastecimento de energia, e a vontade de comer, que é a fome hedônica, que é o apetite. E na nutrição comportamental, a gente valoriza e honra e valida essa vontade de comer, né? Esse apetite. Porque algumas pessoas se sentem culpadas porque gostam de comer, né? E o prazer em comer, ele deve ser validado, ele é saudável. É saudável sentir prazer em comer. É isso que a gente entende e deseja propagar para os nossos pacientes, para o público em geral, né? Pode passar, Tis. E aí, gente, bom, existem vários tipos de fome, certo? Nos estudos, né, ao longo dos tempos aí de comportamento alimentar, vários autores propuseram nomes, vários tipos de fome, inclusive tem uma autora, Jan Chozen-Beis, que ela é uma pediatra zen budista, internacionalmente reconhecida, trabalha com Mindful Eating e fala que podem existir até 9 tipos de fome. Fome dos olhos, fome do nariz, fome do ouvido, mas aqui, para fins didáticos, a gente selecionou esses 4 tipos, né? Já caracterizamos o primeiro, que é a fome fisiológica, e ainda vamos falar de fome social, fome específica e fome emocional. Pode passar, Tis. Então, nós temos aí a fome social. A fome social, vejam aí se vocês vão se identificando, né? É aquela relacionada com a situação social, como o próprio nome já diz. E ela aparece quando o alimento está disponível ali para você. Quando você sente o cheiro, quando você escuta falar, né, que está muito gostoso. Muitas vezes você não estava nem percebendo a fome e nem pensando em comer alguma coisa específica, mas você entrou em contato com um determinado alimento e aí isso te despertou a vontade de comer. Para dar um exemplo assim bem claro, isso pode acontecer quando você está no trabalho, né, e chegou aquela horinha ali da tarde do lanche e você nem estava pensando em comer naquele momento. Talvez nem tivesse sentindo fome física naquele momento, mas a turma resolveu se reunir e colocou ali todo mundo um monte de comida na mesa. E aí, de repente, você se sentiu, né, estimulado para comer, né? Você recebeu uma sugestão daquela imagem, daquele volume de comida, e aí você despertou, né, em você essa fome que a gente chama de fome social, tá? Então, está muito relacionada a eventos sociais. Pode passar, Tis. Aí a gente também tem a fome específica, que é aquela vontade genuína, né? Vontade bem específica de comer
um alimento. Ela não é urgente, o que difere da fome emocional, que já tem um caráter mais urgente. Mas nesses casos, as pessoas entendem que não é fome física, mas elas querem comer algo que elas sabem exatamente o que é, mas muitas vezes não está disponível ali naquele momento. Está relacionado a um prazer, a saborear, degustar, apreciar. Muitas vezes, sabe, quando a gente acorda assim, nossa, hoje eu tô com vontade de comer no café da manhã isso aqui, né? E você chega até às vezes a sentir o sabor, né? A lembrança, ela é tão forte que ela te traz muitas vezes o sabor desse alimento, sem nem você estar com o alimento na boca, né? Então, é uma vontade muito específica, tá? Que às vezes é de uma lembrança mesmo, né? Ou às vezes você, inclusive uma paciente já me disse que sonhou com o alimento e, portanto, ela acordou desejando comer muito aquele alimento e tinha que ser aquele alimento, né? Então, acontece dessa forma, a fome específica. Ela é uma vontade genuína, tá? Ela é bem, só exemplificando, né? Ela é bem aquela, eu já estou desejando comer um sorvete. É bem aqueles desejozinhos que de vez em quando aparece, que a gente vem com essa vontade, né? Acorda com essa vontade. Pode passar. Aí nós temos também a fome emocional, né? A fome emocional, gente, ela normalmente ela não é específica, tá? Ela é uma vontade urgente que se tem de comer alguma coisa gostosa. Então, nesse gostoso aí também tem uma característica muito individual, mas geralmente as pessoas buscam doces ou fast foods ou esse tipo de alimento assim mais palatável, né? Que alguns chamam de guloseimas, mas que nem é uma terminologia muito interessante para a gente usar, né? Mas só para vocês entenderem de que tipo de alimento que eu estou falando. Mas, às vezes, assim, é só aquele desejo, aquela fúria, aquele desejo mais voraz, muitas vezes incontrolável de comer alguma coisa, mas eu não sei nem muito bem o que é, né? E tá ligada à falta de controle, ao comer rápido. Geralmente, as pessoas acabam comendo uma quantidade exagerada, né? Além do que normalmente comeriam. E tem também esse componente aí do não conseguir parar, né? Mesmo que se deseje. Então, por isso, em alguns casos, né, alguns psicólogos colocam a fome emocional até com essa característica de compulsão subjetiva, né? Depois a Tice vai falar um pouquinho mais sobre classificações, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como é o funcionamento. Então, ela pode se originar de um acúmulo de vontades que não foram respeitadas e aceitas por conta de um pensamento restritivo. Então, são vários os gatilhos para a fome emocional, para essa atitude, para esse comportamento alimentar. Mas é muito comum isso vir de pessoas que já vêm se privando de alguns alimentos, né? Recentemente, ou que têm uma história de privação. Por isso que a gente fala que a restrição, ela é um gatilho para o comer emocional, né? Naquele sentido de que, mais um ditado, né? Tudo que é proibido é mais desejado, né? Então, no sentido de que restrição gera compulsão, de que o controle rigoroso gera descontrole. Por isso, esses comportamentos, né, que vêm de uma mentalidade de dieta, eles são gatilhos fáceis para episódios de comer emocional. E ao mesmo tempo em que se come, olha só como é perturbador, né? Podem vir pensamentos do tipo, não era bem isso que eu queria, né? Ou então nada me satisfaz. Por que esse tipo de pensamento pode acontecer, né? Pensem aí, deem aí um palpite, escrevam aí no nosso chat. Porque, de fato, não era de comida que a pessoa precisava, né? Então, por isso essa sensação do vazio que ainda permanece, né? Agora, em algumas situações, também é importante ressaltar, a fome emocional pode aparecer junto com outros tipos de fome, tá? Então, esses 4 tipos de fome que eu citei aqui, eles podem coexistir, inclusive. E é por isso que é importante vocês dominarem essas classificações, né? Esses conceitos, porque na prática, né? Mais uma vez trazendo aqui para a prática, para a realidade diante do seu paciente. Por que é importante entender isso? O paciente vai trazer esse relato assim bem certinho para vocês, ele vai trazer o próprio diagnóstico, eu sofro com fome emocional, ou as minhas atitudes caracterizam a fome social? Não.
Mas para você é importante a escuta ativa da história que ele está contando, para que você possa entender como é esse movimento do seu paciente. Porque aí, para cada situação, existe uma possibilidade de você conduzir, né? É o que a gente vai falar aqui no manejo da fome emocional. E, Paula, Pode só falar, para Tis. entender, não só entender conceitos, né, desses tipos de fome, entender conceitos e contextos. Uhum. Porque, às vezes, uma fome, que talvez uma social pode vir mascarada, aliás, uma fome emocional pode vir mascarada de social. Uhum. E aí é que vem a escutativa de você entender o contexto daquela situação. Exatamente. Então, gente, para quem está chegando aqui que ainda não tem muita familiaridade com essa abordagem comportamental, vocês estão vendo que a gente pode passar uma sessão inteira, né, uma consulta inteira, só explorando isso, só explorando a questão da fome emocional. E mais algumas, encontrando aí caminhos para o paciente lidar com isso, né? Então, na abordagem comportamental, a gente realmente precisa de uma convivência com o paciente um pouco mais extensa, tá? Do que na nutrição clássica, né? E quando se passa o dia sem comer, né, suficiente, numa quantidade suficiente, a fome fisiológica, ela pode vir acompanhada com uma sensação de eu mereço, que também caracteriza, né, um movimento de fome emocional. Então, às vezes, inclusive, às vezes você fica tão contrariado porque você passou o dia inteiro que não conseguiu comer direito, né? Comer bem, como você gostaria, que a frustração de não ter comido bem, olha só, a frustração de não ter comido bem, leva o seu paciente a essa sensação de que, então eu vou me recompensar comendo agora de qualquer jeito, né? Tudo que eu quero, e muitas vezes tudo que ele quer é aquilo que ele vem se privando há muito tempo, né? Então, se vocês reconhecem essa característica, isso também está aqui no âmbito da fome emocional. E em algumas situações, ela sim é específica, né? Eu falei nisso. Normalmente ela não é específica, mas em algumas situações ela pode ser. E aí a pessoa sabe exatamente que alimento ela quer. E aí explorem, mais uma vez, né? Levando para a prática, se esse alimento ou preparação tem algum significado, tem alguma representação. Façam esse tipo de pergunta para os pacientes de vocês, né? Investiguem essa simbologia da comida para eles, tá? E aí, gente, quando a gente fala de comer em resposta a emoções, é importante saber identificar quando é que realmente é um comer emocional, é uma fome emocional, ou quando é só um comer motivado pelas emoções. Né? O que acontece? A gente vive num contexto em que a fome ela tem um significado social muito forte. Se você vai para o aniversário é representado pela comida. A maioria das comemorações é representada por comida e bebida. Se você está feliz, você vai comemorar num restaurante. E aí, o que acontece? O comer motivado pelas emoções, ela não é uma coisa ruim. Ela é na verdade, é até saudável dentro de um contexto que aquela situação social tem um significado maior, né, do que só a comida. E aí, a gente pode dizer que é um comer motivado pelas emoções quando as escolhas alimentares, elas são influenciadas pelo modo como a gente está se sentindo. Percebam a diferença. Eu estou feliz, eu estou alegre e vou comer. É diferente do comer emocional, que é quando se escolhe a comida numa tentativa de mudar o estado emocional. Eu estou triste, eu vou comer para anestesiar minha tristeza. Eu estou com raiva, eu vou comer para anestesiar minha tristeza. Ou minha raiva, desculpa. E aí é importante perceber essa diferença. Da mesma forma, acontece. Hoje eu tive um dia muito cansativo e eu vou me dar esse mimo de comer uma pizza, um fast food. Uma situação pontual em que eu estou sendo influenciada pela forma como eu estou me sentindo, não tem problema. Mas se eu estou super insatisfeita no meu trabalho, todos os dias eu estou estressada ou estou trabalhando demais, e aí eu estou querendo todos os dias mudar esse meu estresse, mudar essa minha raiva, ou esse sentimento que eu não sei nem identificar com a comida. Então, existe uma diferença entre o comer motivado pelas emoções e o comer emocional. E aí, todo comer emocional é ruim? Também não. Uma situação aqui que é uma coisa pontual,
ou é uma coisa momentânea, ela não necessariamente ela é ruim. Quando é que a fome emocional ela se torna realmente disfuncional? Primeiro, quando a comida se torna a única estratégia para lidar com as emoções, né? Principalmente no sentido de anestesiar aquela emoção, ou quando acontece de maneira inconsciente e automática, e não se sabe nem se é fome ou se é sentimento, você não sabe o que é. Apenas o seu cérebro, a gente tem essa capacidade, o cérebro ele fez esse caminho de todas as vezes que sentir tal coisa, que às vezes não sabe nem identificar o que é, automaticamente já vai para a comida. Na maioria das vezes, dessa forma inconsciente, o alimento ele é específico, porque aquele alimento ele representa alguma coisa para você. E aqui, nessa fome emocional disfuncional, existe um ponto ainda que talvez seja onde ela realmente é preocupante. É quando ela começa a atrapalhar a sua vida. Em que sentido? Muitas pessoas que têm essa compulsão subjetiva, que a Paula já falou, que é uma característica muito forte da fome emocional, elas acabam desenvolvendo problemas gastrointestinais, por exemplo. E aí, se essa situação, se essa compulsão subjetiva acontece à noite, então você acaba comendo mais à noite, são alimentos fast food, ricos em gorduras. Quem tem problema gastrointestinal não é interessante comer em excesso à noite, isso aí acaba atrapalhando o sono, acaba aumentando o estresse, acaba virando um ciclo vicioso. Fica mais cansado, aumenta o estresse, não dorme direito, come. E aí cria esse ciclo vicioso. E além do aumento de peso, né, que uma das principais razões, uma das principais consequências da fome emocional é o aumento de peso. Tem muitas pessoas que têm uma vida relativamente saudável, mas apresentam fome emocional. E aí elas estão sempre aumentando de peso porque não conseguem administrar essa fome emocional. Eu gosto de frisar o termo administrar, porque a fome emocional, gente, ela não é controlada. Inclusive, eu já ouvi vários profissionais, né, falando de controlar. Só que a fome emocional, ela não é controlada. Inclusive, o fato de você tentar controlar uma fome emocional é como se você estivesse controlando um sentimento. Porque ela é um sentimento, ela é uma forma de se expressar, uma forma de sentir. Uma forma disfuncional de sentir, mas ela é uma forma de sentir. Então, a gente administra a fome emocional. E isso tem que ficar muito claro para o paciente, porque quando eu administro alguma coisa, ele é passível de erro, é passível de recaídas. Uma pessoa que ela desenvolveu o comportamento de fome emocional, que é uma coisa super normal, principalmente entre as mulheres, que tem uma variação hormonal muito grande, e a gente sabe que influencia, nós mulheres sabemos que influencia. Fala-se mulher, mas hoje cada vez mais a gente vê homem tendo fome emocional também, né? A gente talvez pelo estilo de vida, o estresse, o homem racionaliza mais, mas a gente já vê cada vez mais casos de homem com fome emocional. E aí é importante deixar claro para o paciente que ele vai iniciar esse tratamento, ele vai iniciar esse processo, mas ele pode ter uma recaída a qualquer momento. Mesmo, um ponto super importante, mesmo que essa fome se torne consciente. Dependendo do nível de estresse do paciente, dependendo da situação em que ele esteja passando, ele pode chegar e falar, ok, eu sei que é fome emocional, mas eu quero comer. E aí a gente usa, que a gente vai chegar no ponto das estratégias para essa situação. Então, mesmo que ela se torne consciente, ela pode ser disfuncional. Por isso que é importante deixar claro para o paciente que ela é administrável, ela não é curada e nem é controlada. Inclusive, até eu indicaria vocês não falarem esse termo controle, porque dependendo da personalidade do paciente, isso pode ser um gatilho. O fato de eu usar o termo controle pode ser um gatilho para ele. E aí, o que acontece? A fome emocional disfuncional, ela não é prevista por nenhum código, por nenhum tratado, por nenhum tratado de diagnóstico de doenças, né? Porém, no diagnóstico de estatístico de transtornos mentais, que é o DSM-5, ele considera o comer transtornado, popularmente chamado de comer transtornado, mas o DSM-5 ele traz como um transtorno alimentar não especificado. O conceito que ele traz, que é o disorder eating,
de todo o espectro dos problemas relacionados à alimentação, desde a simples dieta até os transtornos alimentares clínicos. E aí inclui práticas purgativas, e aqui eu falo não só de vômito, mas de chá diurético, de remédio diurético, de comer demais no final de semana, fica 3 horas na academia na segunda, todo comportamento que caracterize alguma compensação. Compulsões, sejam elas subjetivas ou compulsões mesmo previstas pelo DSM-5, a própria restrição alimentar ou qualquer outro método para perder ou controlar o peso, que ocorre menos frequentemente ou de forma menos severa do que os exigidos lá no DSM-5. Então, se eu considerar que a fome emocional ela é um problema relacionado à alimentação, então ela vai ser uma característica do comer transtornado, que é do transtorno alimentar não especificado. E aí, volto lá. Quando é que ela se torna um problema? Quando ela começa a atrapalhar a vida da pessoa. E aí, quando ela começa a atrapalhar a vida do paciente, e isso aí a gente tem que ter muito feeling para saber quando é que atrapalha a vida do paciente, porque há situações em que pode passar despercebido. E também o feeling de encaminhar para o psicólogo. Quando é que a gente caminha para o psicólogo? Quando ele não está conseguindo lidar com os próprios sentimentos. Quando ele não consegue lidar com os próprios sentimentos, né, de uma forma mais saudável ou sozinho, é hora de levar para o psicólogo. E não só quando não lidar com os próprios sentimentos. Quando o que está por trás dessa fome emocional, que é onde eu vou chegar agora, é uma situação bem mais grave. É uma situação mais complicada, uma situação mais crônica. Quer falar, Paula? Só antes de tu passar para o manejo, no chat aqui a Juliana Rocha relatou que uma paciente falou para ela que comprou um sanduíche, né, para comer, porque ela teve um estresse no trabalho e problemas familiares. E ela disse que de alguma forma esse sanduíche iria ajudar a melhorar os sentimentos ruins. Muito provável que é uma fome emocional. É isso que eu vou chegar agora, né? E aí, gente, antes da gente entrar no processo do manejo nutricional, é importante que nós, como profissionais de nutrição, a gente entenda de onde vem essa fome emocional. Por quê? Eu vou fazer aqui uma analogia, aqui uma história. Se uma perna quebrada, uma pessoa quebra a perna e coloca um gesso, né? Nessa analogia, a fome emocional, ela não é a perna. O que seria a perna? A perna seria o problema. Só que a fome emocional, ela não é a perna. A fome emocional, ela é o gesso. E o que isso quer dizer? Ela é uma forma de tentar tratar aquele problema, uma forma que não traz a cura, ou não traz a administração, vamos dizer assim, né? Se uma perna quebrou, a total cura seria o quê? A cirurgia. Onde é que eu estou querendo chegar? A fome emocional, ela é uma forma que o nosso cérebro, falar o nosso, porque todos nós, mesmo profissionais, somos passíveis de ter fome emocional. Inclusive, nós temos, né? Nosso cérebro, a fome emocional, ela é uma forma que o nosso cérebro encontrou de trazer um conforto, de trazer um consolo, de trazer um alívio para aquele momento. Em outras palavras, é um curativo. Se eu tenho uma ferida, eu boto um band-aid. Eu não dou ponto, não trato, eu simplesmente boto um band-aid em cima. E a fome emocional foi uma forma que o nosso cérebro encontrou. Então, ele não é um real problema. A gente trata a fome emocional, a gente não pode chegar mais a fundo. Mas é importante que a gente tente encontrar junto com o paciente de onde vem essa fome emocional. Que ela pode ser uma situação que está acontecendo naquele período, por exemplo, não está insatisfeita com o trabalho, ou está brigando com o namorado, com o marido, mães que acabaram de ter bebês, que estão passando por um tempo muito estressante, né, Paulo? O que é um momento muito estressante, né? Que até o que a gente fala nesses casos é de se acolher mesmo, né? De ter autocompaixão, não de tentar administrar naquele momento. Até problemas situações mais... Deixa eu só ajudar aqui.
até situações mais, como é que eu posso dizer, mais profundas. Como situações que aconteceram na história de vida, dificuldade em dizer não, dificuldade em enfrentar as pessoas, que é um traço de personalidade, né? Inclusive, algumas personalidades, alguns tipos de personalidades, elas são mais passíveis de ter mais risco de ter fome emocional pela forma como enfrenta os problemas. Uma pessoa que não tem medo de se posicionar, ela é muito provável que ela tenha fome emocional, porque o que ela não bota para fora, ela engole, literalmente. Né? Às vezes ela tá ali, vamos supor, tá ali num evento, num aniversário, só que ela tá com raiva de alguma coisa, então ela começa a comer desesperadamente porque ela não tem coragem de se expressar. Assim como uma pessoa que é muito controladora, às vezes ela controla muito e a comida ali, aquele ponto ali, vou chutar o balde aqui, como situações que aconteceram na infância, como situações que estão acontecendo naquele momento. Então, é muito importante que nós como profissionais, a gente encontre dentro do discurso do paciente aonde está o problema, o que está por trás dessa fome emocional. E a gente vai trabalhar isso? Não. A gente só vai trabalhar a parte que cabe a gente da nutrição. Se for uma situação muito grave, a gente tem que encaminhar para o psicólogo. Né? A gente tem assim temos até estudos científicos mostrando que pessoas que sofreram abuso, elas têm tendência à compulsão alimentar. Elas têm uma fome emocional muito forte. Por quê? Porque elas comem, porque elas usam a gordura como uma proteção para não se sentirem atraentes. Estamos falando da compulsão, porque o contrário também existe, né? A anorexia também existe, mas como a gente está falando no caso da fome emocional, e um dos grandes motivos da compulsão mesmo, transtorno da compulsão alimentar, é a fome emocional. A maior parte dos obesos que tem compulsão é fome emocional. E aí entra várias situações, frustração por não conseguir emagrecer, frustração por não se sentir aceito, a própria insatisfação do corpo, com o corpo, leva essa fome emocional pela frustração. Também pode ser uma opção para se punir. Né? Não estou no corpo que eu quero, então vou comer para me punir. E se for essa questão do corpo, né? Se você como profissional, você identificar que essa questão do corpo, então você pode trabalhar. Essa questão do corpo você pode trabalhar. Mas se for situações assim mais complicadas, tipo relação com os pais, problema com o namorado, tem que mandar para o psicólogo. Não é o caso de você aconselhar o relacionamento da pessoa. Né? Você não vai virar conselheira matrimonial. Mas você manda para psicóloga, mas o que você pode falar? O que essa situação está interferindo na forma como você se alimenta? Ou está interferindo no seu comportamento alimentar? E aí, para você encontrar essa origem, antes de entrar no manejo, é aí que entra a escutativa, que a Paula já falou. É muito importante você escutar e trazer as técnicas de TCC também, de terapia cognitivo-comportamental. Certo? E aí a gente identificou a origem, você pode entrar dentro com as estratégias, com as ferramentas para trabalhar esse manejo nutricional. Nós trouxemos aqui 2 ferramentas, como a Paula falou já no início, fundamentadas pela nutrição comportamental, que é o Comer Intuitivo e o Mindful Eating. Essas ferramentas são ferramentas para auxiliar na administração. A gente usa muito a TCC, usa muito a entrevista motivacional para encontrar a origem, e dentro dessas ferramentas do Comer Intuitivo e do Mindful Eating, a gente usa essas outras estratégias. Mas a gente vai focar aqui nessas 2 e trazer para vocês quais são os princípios e fundamentos dessas 2 ferramentas e como você pode estar trabalhando o comer emocional com essas ferramentas. Então, bora lá. O Comer Intuitivo, ele é uma estratégia, né? Uma teoria, na verdade, que foi proposta pela Evelyn Trablo, e ela traz o conceito de que nós temos a nossa intuição, ela existe, e a gente tem a capacidade de comer baseado na nossa intuição. Na verdade, nós nascemos comedores intuitivos, que é como ela chama, né? O bebê, se você dá comida para o bebê, ele só come até onde ele tem vontade. Quando ele já está satisfeito, ele para. Então, a gente nasce com esses sinais perfeito.
Mas o que acontece? A gente tem histórias de vida, a gente tem situações que vão moldando o nosso comportamento alimentar, que vão criando crenças, as próprias informações que a gente recebe toda hora, e aí a gente acaba perdendo esse contato com o nosso corpo. E aí a proposta do Comer Intuitivo é exatamente resgatar essa intuição a partir da conexão com o corpo. Ela se baseia em 3 pilares básicos, que é a permissão incondicional para comer, onde quando eu chegar nos princípios vocês vão entender melhor. Essa permissão incondicional para comer é onde você pode comer o que você quiser, né? Não existe alimento proibido e permitido. E aí o trabalho está exatamente no que a pessoa quer, trabalhar para o que ela queira, né? Entender quais são as motivações para cada alimento e o que ela quer ser alimentos mais saudáveis. Comer para atender necessidades fisiológicas e não emocionais. E aqui que é importante que vocês levem para os pacientes o conceito e os contextos do tipo de fome e a reconexão com o corpo a partir dos sinais internos de fome e saciedade para determinar o que, o quanto e quando comer. Os 3 pilares eles estão interligados, né? O fato de você dar permissão incondicional para comer para o paciente, ele te leva ao apoiar-se nos sinais internos para que ele determine o que, o quanto e quando deve comer. Esses pilares, eles se baseiam na integração entre 3 aspectos, que são os pensamentos, as nossas crenças, os nossos sentimentos e os aspectos fisiológicos. E a integração desses 3 aspectos, eles levaram à construção dos 10 princípios do Comer Intuitivo. Eu vou falar assim de uma maneira rápida o que é que significa esses 10 princípios. E é importante vocês saberem que esses princípios eles estão interligados entre eles, né? Um princípio está interligado para o outro. E existe um princípio chave aqui, né? Que é lidar com as emoções sem usar comida. Mas por que a gente trouxe os 10 princípios? Porque esse 7º princípio, que é lidar com as emoções sem usar comida, ele está, como é que eu posso falar? Ele se destaca desde que os outros princípios sejam atendidos. Todos estão relacionados. E aí, esses princípios do Comer Intuitivo, eles, na verdade, eles trazem suporte, não é nem suporte, eles trazem aspectos, temas ou características que vocês podem trabalhar durante a terapia nutricional. E, a partir de honrar esses 10 princípios, você chega no lidar com as emoções sem usar a comida de uma maneira em que vai ser mais fácil para o paciente conseguir lidar com essas emoções sem usar comida. É necessário que os outros princípios estejam sendo atendidos para você chegar nesse 7º. Por isso que o Comer Intuitivo ele se torna uma ferramenta muito importante para trabalhar o comer emocional. E como a gente já viu aqui, que o comer emocional ele está interligado com outras coisas, com outros aspectos da vida da pessoa, todos esses princípios vão ser importantes, né? E aí, de uma maneira rápida, vou falar os 10 princípios e resumir um pouco para vocês entenderem o que é esses 10 princípios, né? O primeiro é rejeitar a mentalidade de dieta, que talvez seja o princípio mais difícil, até mesmo de lidar com as emoções, até porque o paciente ele não consegue lidar com as emoções sem usar comida se ele não rejeitar a mentalidade de dieta. E a mentalidade de dieta ela é muito forte na nossa cultura, porque o paciente ele já teve a experiência de que se ele fizer uma dieta ele vai emagrecer. O que ele não entende é que quando ele engorda depois é consequência da dieta. E aí desconstruir essa crença com o paciente talvez seja o maior trabalho que você tenha dentro do seu tratamento. Você pode tirar uma consulta inteira para falar disso, ou você pode estar falando disso em várias consultas. Porque, vez ou outra, ele vai trazer algum pensamento, alguma frase, alguma fala que vai levar à mentalidade de dieta. E aí tem algumas coisas, como histórico de dieta, né? Tem algumas ferramentas que você pode estar utilizando para rejeitar a mentalidade, para ajudá-lo a rejeitar a mentalidade de dieta.
como fazer o histórico de dieta, pedir para ele fazer um follow terapêutico nas redes sociais, né? Não olhar mais sites nem blogs que falem sobre emagrecimento, mas isso também, gente, é muito difícil, principalmente dependendo da personalidade dele. Às vezes é uma sementinha que você vai colocando ali, plantando em todas as consultas. Honrar a fome e sentir a saciedade, que é o quinto que eles estão relacionados, que é exatamente se reconectar com os sinais de fome, saciedade. E aí é que entra a conexão com o corpo, né? De escutar, começar a escutar o corpo. Honrar a fome e a saciedade é a primeira atividade que a gente pede para o paciente fazer. E ela é fundamental para quando chegar nessa aqui de lidar com as emoções. No momento que ela começa a parar para escutar a fome e parar para sentir a saciedade, ela começa a criar o hábito de escutar o próprio corpo. E aí vai ficar mais fácil quando chegar até aqui. Isso quer dizer o quê? Mesmo que você identifique que existe uma fome emocional, essa aqui não vai ser a primeira coisa que você vai trabalhar. Você não vai direto trabalhar as emoções. Até porque a gente sabe que trabalhar a emoção é um pouco difícil, né? E é importante que você conheça um pouco o paciente, entenda um pouco do estilo dele, da personalidade dele, para poder chegar até aqui. Fazer as pazes com a comida, que está diretamente relacionado com rejeitar a mentalidade de dieta, né? Desconstruir aquela questão do proibido e permitido. Desafiar o policial alimentar, tanto o policial interno como o comentário das pessoas. Aqui a gente tem algumas estratégias para que a pessoa ela ressignifique o que ela escuta dos outros, tente ressignificar os próprios pensamentos, mas é durante o processo que você vai identificando. Descobrir o que ela realmente gosta e descobrir o fator satisfação, que é quando a gente honra o apetite, né? Existem estudos que mostram que quando a pessoa ela honra a satisfação, que é honrar o que ela realmente come, o que ela realmente quer comer, a saciedade ela chega mais rápido, ela fica saciada mais rápido. Respeitar o corpo, que respeitar o corpo ela é um longo momento dentro da sua terapia nutricional. Ela às vezes exige 2 ou 3 consultas, ou plantar uma sementinha também em todas as consultas. E aqui respeitar o corpo envolve também muito autoconhecimento, que também está interligado. A questão de desconstruir o exercício como um emagrecedor. E isso aqui, assim como a mentalidade de dieta, é um desafio também, porque a maioria das pessoas, gente, vocês vão ver que elas vão ligar o exercício ao ato de emagrecer, ao ato de queimar caloria. E desconstruir essa crença e ressignificar, colocando o exercício como uma forma de se conectar com o corpo, é um pouco difícil, principalmente se ela tiver uma mentalidade de dieta muito forte. Por isso que tem que rejeitar a mentalidade de dieta antes de exercitar. E esse princípio é importante para lidar com as emoções? Totalmente, porque aqui ele vai começar a sentir o corpo realmente. Porque ele vai sentir o corpo na hora do exercício, ele vai sentir a sensação, ele vai valorizar a sensação após o exercício, além de ser uma estratégia também para lidar com as emoções. A gente sabe que o exercício físico, ele não tem só ganhos corporais, ele tem ganhos emocionais também. E levar em consideração também a alimentação saudável baseada numa nutrição gentil. Não em terrorismo, não em condutas, como é que eu posso falar? Condutas impositivas, né? A gente usa muito o guia alimentar mesmo, nosso guia alimentar, mas de uma forma que seja combinado com o paciente. E todos eles estão interligados. E só para a gente finalizar aqui o comer intuitivo, a gente queria só ressaltar o lidar com as emoções sem usar comida. A partir do momento que o paciente ele se conecta com o corpo, a gente traz também situações ou estratégias para que ele aprenda a lidar sozinho com os sentimentos. E aí, a partir do momento que ele se conecta e que ele consegue diferenciar quando é fome física ou quando é outro tipo de fome ou quando é fome emocional, a gente recomenda que ele pare e identifique o sentimento. E aí, em frente, assim, se é para sentir tristeza, então sente ali o que eu preciso, chorar. Se é sentir raiva, tenta colocar aquela raiva para fora, mas não diga para sair batendo todo mundo, não, pelo amor de Deus. Você pode até criar com ele estratégias para lidar com aquela raiva. Inclusive, gente, o ato de mastigar, às vezes, é uma forma de
de descontar ali a raiva, né? Porque às vezes a gente tem raiva de sentir raiva. A gente foi ensinado que raiva é proibido. E aí o ato de mastigar ali, aquela compulsão tem uma agressividade ali no ato de comer. Mas nessa situação você pode trazer com o paciente estratégias para ele enfrentar aquela raiva, né? O mais importante é ele identificar o que ele está sentindo. E a partir do momento que ele identifica o que ele está sentindo, sente, enfrenta, se perguntar do que ele realmente precisa naquele momento. E aí, se ele perceber que a comida está relacionada à distração ou conforto, buscar outras formas de distração ou conforto. Né? A Paula ela diferenciou, né, já o que é fome física, né, do que é fome emocional. E essa parte aqui eu vou falar um pouco mais rápido, né? Você pode dar para o paciente assim, opções, pode construir com ele opções. O que é bom para você quando você está distraído, quando você está com tédio? O que é bom para você quando você precisa de um conforto? O que você gosta de fazer? O que lhe dá prazer? A maioria das vezes as pessoas elas buscam prazer, né? Às vezes estão muito tristes, estão insatisfeitos com a própria vida e vão buscar prazer. E aí você pode, junto com o paciente, listar atividades para o que lhe dá prazer, né? E às vezes até indicar novas atividades para ele testar. Até o ato de testar pode ser uma estratégia para o comer emocional. E, Tícia, só completando, né, que é importante que essa lista aí, né, do que ele pode fazer, do que ele pode buscar, venha a princípio, né, inicialmente, do próprio paciente, né, que vocês estimulem isso, porque também é um exercício de autoconhecimento. Claro que vocês podem propor, né, então o paciente, ele dá a primeira nota, né, vamos dizer assim, e aí você vai ajudando a compor aquela música, né? Então, é importante porque é o ato dele parar e se perguntar, né? O que é que dentro do que eu tenho, dentro de quem eu sou, no meu contexto, eu posso buscar para atender a minha necessidade, né? É muito importante que você seja um facilitador para que o paciente mesmo tenha essa descoberta, né? Isso. Bom, E que ele identifique, você pode até separar os sentimentos, né? Por exemplo, você está distraído, o que você acha que é a atividade que melhor encaixa para a distração, que melhor encaixa para o conforto. A gente, só antes da Paula passar para o Mindful Eating, só para deixar claro, gente, a gente só pode ir até aqui. Certo? A gente não pode, o máximo que a gente pode fazer a nível de terapia é tentar encontrar, junto com o paciente, uma forma de enfrentar o sentimento. Mas junto com o paciente. É muito importante que isso venha junto com o paciente. Se ele travar aí, se ele não estiver conseguindo enfrentar sozinho, é aqui que a gente encaminha para o psicólogo. Porque às vezes como eu falei lá no início, né? Às vezes é uma situação que está por trás do por trás. Então, é uma situação tão consciente que nem o próprio paciente ele consegue trazer. E aí, quando ele não está conseguindo enfrentar sozinho, aí é hora de mandar para o psicólogo. Pronto. Bom, e aí, gente, uma outra estratégia que vocês podem usar nesse manejo são os exercícios, né, que o Mindful Eating propõe, tá? O Mindful Eating, ele está muito em sintonia com o comer intuitivo também. Então, a gente vai falar até um pouco mais rápido sobre isso, né? Até também para não extrapolar tanto aqui a nossa hora. E se vocês quiserem, né, depois do que a gente vai apresentar aqui para vocês, se vocês quiserem usar isso, né? No final pode ficar aquela pergunta: ah, Paola, Tice, como é que eu faço para usar o Mindful Eating no meu atendimento? Tem muitos livros que vocês podem adquirir, né, para entenderem primeiramente o mindfulness, porque o Mindful Eating ele vem do mindfulness, né? E alguns cursos que vocês podem fazer também para se sentirem mais habilitados para conduzirem as meditações e os exercícios de Mindful Eating, porque de fato é algo que a gente não aprende na nossa formação, né, tradicional. É preciso realmente adquirir uma certa habilidade, né? Então, se alguém no final se sentir despertado para usar essa ferramenta, fica aqui a dica para vocês. Pode passar, Tice. Então, como eu falei, o Mindful Eating, ele, né, a tradução significa comer com atenção plena, e ele vem do mindfulness, que
ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é uma religião, né? Mas é uma prática de treinamento mental muito baseado em meditações. É, não é não é algo novo, embora tenha se popularizado mais atualmente, talvez porque o mindfulness ele veio, né, assim, na contramão de um ritmo muito acelerado que nós vivemos, propondo esse desaceleramento. Então, as pessoas estão sentindo necessidade, por isso estão buscando mais esse tipo de prática, né? E é uma prática que tem raízes budistas, mas assim, ela é milenar, né? Tem registros de várias civilizações que praticam essa atenção plena. Então, a proposta é conectar corpo, mente e coração para focar no momento presente. Eu estou falando aqui de meditação, mas a meditação do Mindful Eating, ela não propõe relaxamento. Muito pelo contrário, na verdade, ela propõe foco. Foco em quê? No momento presente. Em qualquer que seja a atividade que você esteja desempenhando. Foco no sentir, né? Em perceber as sensações que estão disponíveis para você naquele momento. E trazendo isso para o Mindful Eating, porque o Mindfulness, ele teve uma série de programas que derivaram do Mindfulness, né? Então, ele traz benefícios para várias situações, para tratamento de ansiedade, depressão, transtornos de personalidade, adições, né? Vícios, dependências. Também na terapia dos transtornos alimentares, da obesidade, da compulsão alimentar e da fome emocional. Né? Então, tem algumas pesquisas marcando bem os benefícios do Mindful Eating, nesse caso, para o manejo da fome emocional. E a definição trazida pela Jean Christeller fala que Mindful Eating é comer com presença no momento, percebendo sem julgamento ou crítica, as sensações físicas e emoções despertadas em resposta ao ato de comer ou contexto relacionado à comida. Então, essa definição ela é muito rica, né? Porque supera essa noção superficial que a gente tem de que o Mindful Eating é só comer com atenção no momento, no que você está comendo. Na verdade, ela requer essa postura aí, a crítica, né? Sem julgamento. Como assim? Vamos entender de forma prática. É você silenciar esse ruído dessa vozinha, desse delegado aí, desse policial alimentar que tem dentro da sua mente, que te diz que esse alimento é bom ou é ruim, que categoriza os alimentos em alimentos bons, alimentos ruins, que dita regras para você seguir, né? Te desconectando do teu corpo, do teu interior. Então, é você silenciar essa voz, né? Se colocar nessa postura, assim, sem julgar o seu momento com o alimento, né? A sua interação com o alimento naquele momento. Como se você tivesse ali uma mente de principiante, né? Isso é útil, inclusive, além do manejo do comer emocional, é super útil para pacientes que são resistentes a experimentarem novos alimentos. Então, você fazer um treinamento para que o paciente desenvolva essa mente de principiante, para que ele experimente um novo alimento, se dê essa oportunidade, livre de expectativas anteriores, né? Então, por exemplo, paciente que diz que detesta alcaparras, né? Que provou uma vez na vida e não gostou. E ele registrou isso e, portanto, ele nunca mais se permitiu degustar as alcaparras, porque está estabelecido na mente dele que ele não gosta disso. Então, é trabalhar com o paciente para que ele se permita essa experiência, né? Para que ele consiga viver essa experiência, desfrutando de tudo que ela tem para trazer, observando todas as sensações que essa experiência pode proporcionar, porque quem sabe ele descobre que gosta daquele alimento, né? E aí isso aumenta ali o seu repertório, as suas possibilidades, torna o ato de comer muito mais interessante, muito mais rico, muito mais valoroso, né? E também pode ser útil para algumas pessoas que vão descobrir que nem gostam tanto assim dos alimentos. Então, em essência, o Mindful Eating, ele tem essa utilidade, né, de colocar as pessoas numa intimidade tão grande com os alimentos que elas descobrem coisas que elas não sabiam antes porque comem no piloto automático, né? E quando a gente fala também que essas coisas acontecem no Mindful Eating em resposta ao ato de comer, mas também ao contexto relacionado à comida, é porque o Mindful Eating ele também prevê essa reflexão, né, que a gente amplie a nossa visão dos alimentos para além
da comida física, para além do prato de comida, mas que a gente pense no alimento, na origem desse alimento, como ele saiu da natureza, como ele chegou até a nossa mesa, para que a gente pense também no modo de escolher e no modo de preparar o alimento. Tudo isso modifica a relação do seu paciente com os alimentos. Pode passar, Tiz. E aí a gente elencou aqui alguns aspectos práticos do Mindful Eating. E aí tem, para trabalhar cada um desses aspectos, existem ferramentas que não cabem aqui nessa aula, né? A gente pode trazer em outros momentos, mas já dá para vocês terem uma visão mais prática realmente, né? Então, primeiro, trabalhar, e aí vocês vejam, né? A sintonia com o comer intuitivo, que a Tícia acabou de falar. Trabalhar com o paciente técnicas e exercícios para que ele possa reconhecer a sua fome, para que ele possa reconhecer a sua saciedade, né? Para que ele possa atender o seu apetite, entender a sua satisfação. Então, exercícios que vão propor a reconexão do paciente com os seus sinais internos. Exercícios que vão desenvolver no paciente uma curiosidade maior pelo alimento, aquilo que eu já vinha falando, né? De onde vem esse alimento, quais são as características desse alimento, para além da composição nutricional, para a gente sair um pouco desse nutricionismo, porque a gente vê o alimento só como fonte de, né, proteína ou de carboidrato, que a gente já tende a direcionar aí uma visão mais negativa sobre isso, ou como fonte de vitaminas e minerais antioxidantes, né? Então, ser curioso para perceber, né, aroma, textura e sabor dos alimentos de uma forma muito mais intensa, muito mais completa, muito mais íntima, como eu falei. Focar nos alimentos, como assim? Conversar com o paciente sobre o que ele pode fazer para eliminar ou minimizar os distratores, né? O que é que eu quero falar com os distratores? Tudo que tira o meu foco da comida, do ato de comer naquele momento, né? Então, facilmente, vocês vão ouvir aí relatos de quem almoça olhando o celular, né? Que aproveita o horário do almoço para checar seus e-mails e suas redes sociais. É impossível uma conexão completa com os alimentos se você está distraído olhando também o celular. E isso quando você não acumula multitarefas, né? Que a gente se acha o máximo, porque dá conta de muita coisa ao mesmo tempo, mas se você parar realmente para pensar, você dá conta. Mas você não coloca a devida atenção em cada uma dessas coisas, né? Então você dá conta, mas não tem o mesmo nível de qualidade que você poderia ter se você tivesse focado numa coisa só, tá? Quando o Mindfulness e o Mindful Eating, eles propõem pausas, né, meditativas, pausas para respirar. A princípio, né, as pessoas estranham dizendo, ai, como é que eu vou tirar minutos do meu dia para fazer essas práticas se eu não tenho nem tempo para comer direito, né? Na verdade, você vai ver que quando você entra nessa rotina, né, mais regular de meditação, que isso, na verdade, vai te gerar tempo, vai te gerar mais tempo depois. Quando você consegue focar para resolver cada coisa no seu momento, você ganha tempo, né? Tem um monge zen budista, o Thich Nhat Hanh, que ele fala, ao comer, apenas coma. Né? Então, esse é um apelo que o Mindful Eating traz. Tentar, ao comer, apenas comer. E não desviar, né, ou ocupar a sua atenção com tantas outras coisas. O que é bem difícil também nesse dia a dia que a gente tem, né? São muitos os estímulos externos, né? Mas é importante construir isso com os pacientes de vocês, tá? Ajuda no manejo do comer emocional, na medida em que o paciente vai poder perceber o que ele come e pensar se é realmente aquilo que ele gostaria, né? Se é realmente aquilo que ele precisa. Pode passar, Tis. Deixa eu só complementar uma coisa, e também ajuda na própria ansiedade, né? Uhum. Na própria ansiedade, que é um gatilho do comer emocional. Né? Exato. Existem alguns exercícios, como eu falei, não dá para a gente trazer tudo aqui, mas que é muito difícil você tirar a pessoa de um modo acelerado, né, para um ritmo mais lento. Então, tem alguns exercícios práticos que vocês podem sugerir,
né? Além desse controle dos elementos distratores, mas, por exemplo, inverter os talheres, né? Se você come com o garfo na mão direita, tentar colocar o garfo na mão esquerda, porque isso vai te forçar a comer num ritmo mais lento, né? Ou combinar com o paciente aquelas pausas, né, de descansar os talheres, ou comer com os palitinhos japoneses, né, com hashi. Paola, uma paciente vai ter que ficar fazendo isso sempre? Não, gente, isso é um treino. No momento é necessário um esforço, no início vai ser necessário um esforço consciente para o paciente desenvolver essas práticas, mas com o tempo ele vai internalizando isso. Isso vira rotina, né, o que a gente chama de ele conseguir uma capacitação que já é inconsciente, então ela é muito natural, ela é muito espontânea, né? Que é essa habilitação, o paciente está habilitado inconscientemente, que é o último estágio da mudança de comportamento, né? Então é prática, Mindful Eating é treino, certo? Perceber emoções, sentimentos e sensações, então isso também é algo que deve ser estimulado no seu paciente, né? Sem julgamento, sem crítica, que ele perceba e registre tudo que a comida traz à tona para ele, né? O que está disponível para ele naquele momento de lembranças, de afeto, sem se perder nesses pensamentos, mas podendo registrá-los de forma consciente e sem julgamento. O comer sem culpa também é algo que deve ser conversado com o paciente. Primeiro você vai identificar se existe esse sentimento, né, associado a alguns alimentos. É muito comum, quase a maioria quase todos os pacientes que a gente atende tem esse sentimento associado a alguns alimentos específicos, né? Mas e aí lembrando para esse paciente, trazendo isso de uma forma programada, né, sutil, que a culpa ela aumenta a distração, né? Então você fica preso naquele sentimento de culpa, você fica remoendo aquele sentimento de culpa enquanto você está comendo o alimento, e isso só te leva a comer mais, né? Porque você perde a noção do quanto que você já comeu, né? Então você acaba comendo mais e no final da refeição, por exemplo, você nem sente satisfação, tá? Você compromete a sensação de saciedade. A mente ocupada com o sentimento de culpa, ela tem uma dificuldade maior de registrar a saciedade e a satisfação. Então, isso te leva a comer mais na própria refeição e até nas refeições posteriores. Você acaba sentindo fome mais rapidamente, porque você não deu a devida atenção para aquilo que você estava consumindo, né? Então, isso também ajuda no manejo do comer emocional, na medida em que a gente não está dizendo aqui que vocês vão conseguir que o paciente de vocês não busque mais a comida quando ele se sentir em conflito, quando ele se sentir, né, quando ele se sentir mal por algum motivo, quando ele estiver enfrentando algum sentimento negativo, a gente não está dizendo para vocês aqui, a gente não está garantindo que vocês vão conseguir que o paciente de vocês não acesse mais a comida. E talvez nem seja essa a nossa proposta, né? Mas que ele consiga comer desfrutando daquilo que ele está comendo, seja lá o que ele decidiu comer, se foi um hambúrguer, se foi tomar um copo de milkshake, se foi comer doce, que ele consiga desfrutar daquilo que ele está comendo, realmente vivenciar, né, todas as sensações que o alimento permite e que ele não se martirize depois com esse sentimento de culpa, tá? Porque a culpa pode ser mais uma vez, um outro gatilho para um outro ciclo, para um outro movimento de fome emocional, né? E por fim, comer o suficiente, né? Incentivar o seu paciente a checar, como eu já falei, vou reforçar, a questão da saciedade, né? Então, durante o ato de se alimentar, né? Durante o consumo daquele alimento ou daquela refeição, checar algumas vezes, se perguntar, né? Se você já está satisfeito, se seu paciente, né? Se ele já está satisfeito, se ele precisa de um pouco mais, quanto mais ele acha que precisa, né? Para que isso seja treinado com ele, né? Tanto a percepção da fome quanto a percepção da saciedade, para que ele consiga comer aquilo que é suficiente para ele. O que é muitas vezes difícil, porque a gente está acostumado a colocar sempre a mesma quantidade de comida no prato, né? Mas a nossa fome, ela varia ao longo de um dia e varia entre os dias, né? Então, alinhar isso, né? A fome com o volume, que
o paciente vai comer é importante. Inclusive, durante um episódio de fome emocional, tá? Mesmo que naquele movimento de fome emocional, a intenção não seja atender à fome física, mas o paciente também pode checar a sua saciedade naquele momento. Porque cada vez que você ingere um volume de alimento, você vai ocupando um volume do seu estômago, né? Então, se ele conseguir parar e pensar, eu já me sinto muito cheio, né? E se eu passar dessa quantidade, eu posso me sentir mal, eu posso passar do cheio confortável para o cheio desconfortável e entender que eu não quero, né? Que o paciente pode não querer experimentar o que vem dentro desse desconforto, pode ser uma estratégia interessante também. Mas para isso é preciso que ele faça essa pausa, né? Isso pode ser uma boa estratégia para ele conseguir essa autorregulação, né? Do que ele está comendo durante um episódio de fome emocional. Ficou claro? Isso. E só complementando o que tu está falando, só o ato dele estar comendo com atenção plena, mesmo que seja numa crise de fome emocional, ele pode perceber que aquele alimento não está resolvendo o problema dele e perder naturalmente a vontade de comer. Por isso que o Mindful Eat, ele é uma ferramenta muito importante dentro desse manejo, né, do paciente começar a criar a habilitação, né, essa habilitação. E até vai chegar uma hora que talvez ele diga assim, nossa, perdeu o sabor, né? Perdeu o sabor. Eu estava comendo, eu comecei comendo, achando uma delícia, mas agora perdeu o sabor. Será que ainda é válido para mim continuar comendo, né? Então, propor para o paciente esse tipo de questionamento. Cada paciente vai trazer para vocês uma resposta e não tem roteiro fixo, a gente sempre fala, né, Tis, não é receita de bolo. Vocês vão trabalhar com o que o paciente vai trazendo para vocês de resposta diante daqueles exercícios que vocês vão propondo, certo? Isso, a direção é de lá para cá, não é daqui para lá. É do que ele traz, assim. É tanto que às vezes a gente entra em conversa, né, Paulo? Não existe uma coisa certa. Existe um paciente, existe uma história, né? Uma pessoa. Exato. Pode passar, Tis, porque na verdade o que a gente tinha para trazer para vocês hoje de ferramentas eram essas, tá? Existe mais repertório para a gente usar para lidar com a fome emocional? Sim, mas é impossível falar disso tudo aqui numa aula, e muito disso também é como a gente acabou de concluir. É na prática que o paciente vai te dando as oportunidades para encontrar a metodologia apropriada, né? A ferramenta mais interessante para ele, tá? E aí, finalizando com essa frase aqui, que é de um autor desconhecido, mas que super se encaixa nesse nosso tema, né, gente? Vazio na alma, comida nenhuma acalma. Então, como a Tícia já tinha anunciado aí, que é que vai preencher esse seu vazio, né? Que provavelmente não é comida, tá? E também não é chazinho, não é plantinha, não é fitoterápico, gente. nem remédio. Esses recursos, nada contra, viu? Que fique bem claro, assim. Na verdade, a gente está dizendo para vocês, assim, muita atenção, porque nós estamos lidando com comportamento alimentar, né? Com fome emocional. A gente está falando de sentimentos, né? E nada é capaz de moldar isso, a não ser uma terapia comportamental, certo? Que é o que propõe aqui no nosso lugarzinho de nutricionista, né? A abordagem comportamental da nutrição. O chá, às vezes o chá, ele pode não causar nenhum malefício, né? Mas o fitoterápico, dependendo da dosagem, dependendo de que tipo de fitoterápico, em algumas situações ele pode até atrapalhar, porque ele faz a mesma função que um remédio. A gente sabe que, assim, em situações assim, de transtorno de ansiedade, depressão, em situações mais graves, a gente sabe que o remédio ele vai ter que existir, né, numa situação mais grave. Inclusive, o próprio transtorno alimentar, transtorno de compulsão e de bulimia, ele traz dentro do tratamento dele essa questão do remédio. Mas numa situação de fome emocional, gente, às vezes o fitoterápico, até o fitoterápico, ele pode atrapalhar. Por quê? De novo, é um band-aid. Você está colocando o band-aid em cima da fome emocional. Por que vai atrapalhar? Porque no momento que ele toma um fitoterápico, e não fiquem achando que porque é natural, que não causa efeito. Ele se anestesia. E aí ele pode começar a não ter vontade de ir na comida, mas não porque ele está trabalhando os sentimentos, mas porque ele
buscou o fitoterápico. A gente sabe que tem fitoterápico que causa efeitos tanto quanto um remédio alopático, que chamam, né? Então, assim, muita cautela na hora de, mesmo que vocês tenham especialização, muita cautela na hora de colocar um fitoterápico dentro desse tratamento. Porque às vezes ele pode atrapalhar ou mascarar os resultados, né? E Por gerar isso uma que essa frase... expectativa, né, no paciente Isso. de que algo vai se resolver muito rapidamente. E como a Tis falou, e como a Juliana está aqui reforçando também, né? Não está tratando, né? Na verdade, você está bloqueando ali um sentimento e que pode Exatamente. até atrapalhar a lidar com esse próprio sentimento. Então, a gente sabe que os fitoterápicos são excelentes recursos em algumas situações, mas não é, assim, a melhor eleição de vocês aqui para o tratamento da fome emocional, tá? Para o manejo da fome emocional. E aí pode passar, né, Tícia, para a gente se despedir, deixando aí para vocês as nossas redes sociais, tá? O nosso contato. E convidando vocês também já para as nossas próximas masterclass, tá certo? Que a gente vai lançar uma agenda, vocês vão ver a Isso. gente passando essas informações para vocês, né? Pelo Instagram, principalmente, tá? Então, acompanhe que a gente vai trabalhar esses temas, né? Como esse e outros, com bastante frequência a partir de agora, tá? Ajudei a gente nessa divulgação, marquei os amigos, tá? A gente dessa vez fez aula com inscrições, mas é possível que a gente trabalhe agora aulas mais abertas, né, Tícia? Sem esse pré-requisito da Isso. inscrição. A gente vai ter uma comunicação muito maior no canal do Telegram, né? Algumas pessoas já estavam inscritas de um tempo atrás, mas a gente reativou o canal. E quem não entrou lá, entra lá. O link está na bio. E aí a gente vai ter aulas mensais, como a gente falou no início. E se vocês quiserem sugerir, né? Vocês podem falar com a gente no direct. Se quiserem sugerir algum tema de aula, podem falar com a gente. Ou podem chamar a gente no privado, no Telegram, ou falar no direct do Idealiza, né? Ou fiquem de olho que a gente também pode fazer enquetes, né? Perguntando sobre o tema. E Isso. sejam bem-vindas ao nosso novo projeto. Aí só para fechar, então, a Pamela perguntou se a gente vai disponibilizar as slides. Pamela, a gente não tinha, assim, se planejado para isso, mas a gente já tem um conteúdo que a gente vai mandar pelo canal do Telegram sobre isso, tá? Isso. A gente já tem um conteúdo, assim, na agulha para encaminhar para vocês, são artigos, às vezes resultados de tese, de trabalho de conclusão, que tem, na verdade, muito mais, muito além do que o que a gente colocou nos slides, tá? Os slides, eles são mais um guia para vocês não ficarem assim tão sem norte, para não ficarem só olhando para a nossa cara, tá? Mas aguardem por lá que a gente vai mandar muita coisa, tá bom? A gente pode mandar também indicação de livro, a gente vai mandar muito material lá, né? Já vai ser um canal de comunicação entre a gente e profissionais estudantes de nutrição. Jéssica, obrigada. Obrigada. Então é isso, a gente espera que vocês tenham aproveitado. Isso. E alguém tem mais alguma dúvida? Então, vamos todo mundo trabalhar com o emocional os pacientes agora, né? Depois da pandemia. Que agora só o que vai ter, gente. Obrigada, então, Jéssica, pronto, né? também, Juliana, obrigada, Pamela, Ju. Patrícia, Esté, pela audiência. Muito obrigada, pessoal. E até a próxima. Muito obrigada, a gente espera pessoal. vocês. Um beijo. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.